Agora sim, vamos, né, caminhar para a última parte dessa aula. A gente vai falar sobre esses métodos que permitem que a gente ajuste múltiplas matrizes de variância ou covariância à nossa filogenia, né? Então, a primeira implementação desse método é um artigo lá do Revel e Kohler, né, de 2009. Então, a ideia é que justamente a gente possa lidar com a correlação entre dois atributos, mas de uma maneira diferente daquela lá do Pageon, né, que é para dados discretos. E também mais diferente da ideia lá do threshold. Aqui, na verdade, a gente está interessado em dois atributos contínuos, né? E a gente está interessado em saber aonde na filogenia que a gente tem uma mudança da força de correlação entre esses dois atributos, tá? E aí, o que acontece? Esse a gente tem um exemplo, né? Que eles usaram um exemplo biológico em que é a largura, né, da boca e o comprimento de uma série de peixes da família Centrarchidae, né? E aí eles têm esses mesmos dados, né, para várias espécies. E eles sabiam que em algumas espécies do gênero Micropterus, eles se alimentavam, né, de um outro tipo de recurso, e por isso eles tinham uma morfologia, né, diferente. O que eles estavam querendo entender é justamente como que se dava, né, porque imagina, você tem esse aqui são os dados reais, né, os dados totais. E aí, se você imaginar, tem uma relação mais ou menos, né, dessa linear, né, dessa forma aqui. O ponto é, quando você chega nessas espécies de micrópteros, parece que a relação ela fica muito mais intensa, né? Olha só. Então, imagina você passando uma linha aqui. Vamos fazer isso aqui. Talvez fique mais claro pra gente. Vermelho, né? Imagina que você tem uma linha aqui, enquanto que se for considerar os dados reais, a linha vai passar mais ou menos aqui, né? Então, a força dessa relação entre essas duas variáveis, ela muda bastante dependendo da linhagem que você está. Então, eu estava tentando entender justamente esse tipo de processo, né? E como é que eles lidam com isso? Eles estão tentando justamente entender justamente essa força de correlação. E aí, se você tem duas variáveis, você tem, né, você pode calcular uma matriz de variância ou covariância entre elas, entre essas duas variáveis, e eventualmente também uma matriz de correlação, né, que é basicamente uma covariância padronizada, né? E aí, esse método permite que você faça justamente isso. Você ajuste múltiplas matrizes de variância ou covariância para linhagens, para clados que você definiu a priori. E aí você vai ter lá o valor, né, da covariância, e você pode, né, ter um valor derivado de correlação a partir disso. E aí é interessante, porque aqui esse é um tipo de método que eu gosto bastante, porque ele permite a gente incorporar o que a gente vai chamar de não estacionalidade na correlação, né, ao longo da filogenia. E o que quer dizer isso? É justamente o que eu estava mostrando aqui, né, em que são situações em que você não tem uma única relação entre duas variáveis, mas a própria relação entre as variáveis muda dependendo da onde você está na filogenia. Isso quer dizer não estacionalidade, né? E aí então a ideia é que ele permite que você ajuste um único modelo que vai ter só uma matriz de variância e covariância, e um outro modelo mais complexo que vai ter duas matrizes de variância e covariância, uma para o restante da filogenia e um para aquele clado que você identificou. E aí você compara esses dois modelos com um Likelihood Ratio Test. Ou com IC, enfim. Também dá para fazer as duas coisas. Então como eu disse, né, você tem um modelo que tem uma matriz só e um modelo mais complexo que tem duas matrizes. E aí você tem o valor da correlação, um R, né, total, e um R
para cada linhagem, né? Uma linhagem daqueles que é o menorzinho, né? Que tem uma correlação muito mais alta. E aí você tem um log Likelihood de cada modelo, um IC derivado e um ICC, que é o corrigido para pequenas amostras. Então você tem um peso de evidência um pouco menor, mas ele não é. Você não pode, na verdade, usando aquela regra de dedão, né? Você só pode descartar o segundo melhor modelo se o delta IC for maior do que 2. Aqui nesse caso ele não é. Né? Ele é menor do que de 2, né? 2 unidades. Então assim, você favorece esse modelo mais complexo, mas você não tem tanta certeza assim. Se você for fazer o Likelihood Ratio Test, que é basicamente pegar isso aqui e dividir por isso, e aí você tem um log likelihood, na verdade, né? E aí você calcula o valor de P usando uma distribuição de Q quadrado, porque você sabe que a distribuição de razões, né, de likelihood se aproxima de uma distribuição de Q quadrado. E com 3 graus de liberdade, você tem um valor de P que é significativo, ou seja, está dizendo para você que esses dois modelos, o ajuste dos modelos são significativos, mas a diferença entre um IC e o outro é menor do que 2, né? Então assim, você tem esses dois tipos de resultados aí um pouco conflitantes, né? E o que acontece? O Daniel ele é um ex-aluno, né, do Luke Harmon, e um projeto dele de doutorado foi implementar justamente uma versão bayesiana desse modelo do Harmon, né? Então aqui, ao invés de você ter uma única medida de uma matriz de correlação e, por consequência, um errinho, uma matriz de variância e covariância e uma medida de errinho, você tem uma distribuição posterior, né, da correlação entre os dois, né? Que, enfim, é representado dessa forma aqui, né? Você tem uma correlação uma relação entre as duas variáveis, né, a largura e o comprimento, para esse clado, e para o restante você tem uma relação não tão forte assim. Então aqui já dá para ver por que ele encontrou aquele dado tão conflitante, aquele resultado conflitante, que foi justamente pelo fato de ter bastante incerteza, né, nessa estimativa aqui desse clado pequenininho, né? Então você vê que esses ciclos representam a correlação. Eles estão muito mais dispersos do que esse ciclo cinza que justamente representa o restante da filogenia. Então é isso, gente. Essa aula é mais curtinha, mas para mostrar justamente esses dois métodos para a gente que a gente vai usar na parte prática, tá bom? Até mais!